Bom dia, oitavo ano. Hoje a gente vai ver a parte da matéria que estuda juros, tá? A gente vai verificar juros simples e juros compostos. A matéria está a partir da página 154 do módulo 4, tá bom? Os juros, gente, como no livro já está dizendo, ele envolve contas, quantia em dinheiro, acréscimo, rendimento, tempo, taxa de juro, montante, mas eu vou ler no livro conforme for passando e vou dar exemplos também, tá bom? Aí tá assim, ao fazermos uma compra a prazo, ou seja, levando o produto no ato e efetuando o pagamento em parcelas, geralmente são cobrados juros, né? Isso daí é uma coisa que está no dia a dia. Se você compra um produto à vista, você ganha desconto. E se você compra um produto parcelado, eles fazem um acréscimo, né? O acréscimo de juros em cada parcela. Então, o produto sai um pouco mais caro. Nesse caso, o preço final do produto é maior se comparado ao preço à vista. É como se fosse cobrado um aluguel sobre o dinheiro, ou seja, uma porcentagem que o cobrador paga para o vendedor pelo direito de usar o dinheiro até o dia do pagamento. Existem alguns termos usados em situações que envolvem juros entre eles. Aí nós vamos ver os termos que são usados e, consequentemente, gravá-los, porque a gente vai ver esses termos muito para frente, tá? O capital, ele é representado pela letra C. Ele é a quantia em dinheiro investida ou emprestada. O juro, que ele é representado pela letra J. Ele é o acréscimo, rendimento ou aluguel sobre o dinheiro pago pelo investimento ou pelo empréstimo de certa quantia. A taxa de juro, que ela é representada pela letra I, é porcentagem que se recebe em investimentos ou que se paga em empréstimos referente ao rendimento em determinado período de tempo. O tempo, que ele é representado pela letra T, é o período indicado em dias, meses, bimestres, trimestres, anos e etc., em que uma quantia é investida ou emprestada. E, por último, o montante, que é representado pela letra M, que é o resultado da adição do capital com o juro, geralmente indicado por M igual a C mais J, ou seja, o montante é igual ao capital mais o juro calculado, tá bom? Aí tá assim, a seguir estudaremos dois tipos de juros, os juros simples e os juros compostos. O juros simples é bem tranquilo, ele tem uma fórmula pronta, então a gente não precisa ter muito esforço para fazer essa conta. Você tendo os dados, você consegue calcular, tá bom? Aí no livro ele deu o exemplo que Leonardo fez uma aplicação de R$ 1.200 a uma taxa de juros simples de 23% ao ano, tá? A letra AA representa o ano. Quando é ao mês, ele coloca AM. Quando é bimestral, ele fala que é bimestral. Quando é trimestral, ele fala que é trimestral, tá bom? Aí tá assim, durante 5 anos. Qual será o montante recebido por Leonardo ao final desse período? Então, a gente pode observar que dentro dos elementos que a gente precisa, né, que é os termos que a gente acabou de ver, que é o capital, juro, taxa, tempo e montante, esse pequeno texto, ele deu algumas informações. Ele deu o capital, né, que é a quantia, que é a letra C, que é R$ 1.200. Ele deu a nossa taxa, que é 23% ao ano. Aí a taxa, gente, a gente usa como porcentagem, tá? Se é 23%, a gente transforma ele em decimal. Então, 23% é 0,23. Ele deu a taxa, né, que a gente tem que usar como porcentagem. Então, se é 23%, vai virar 0,23. O tempo, que é a letra T, ele já deu também, que é 5 anos. Então, nosso T vai valer 5. E mais embaixo, primeiro calculamos os juros, tá? Depois, a gente calcula o montante. Então, vamos lá. A fórmula é capital vezes a taxa. Só que aí, nesse caso, o que ele fez? Ele calculou
referente a um ano só. São 5 anos. Só que ele calculou referente a um ano só. Então, vamos lá. 23%, que é 0,23 vezes 1.200, que é 23% de 1.200, que vai dar R$ 276. Um ano, ele consegue R$ 276 de juros. Porém, ele quer saber quanto de juros ele vai ter em 5 anos. Então, é só multiplicar esse resultado por 5. 276 vezes 5 dá 1.380. Tá o resultado na página 155. Então, recapitulando. Ele fez o juros simples de um ano e depois multiplicou por 5, tá? Agora, ele está mostrando assim. Note que, para obtermos o valor correspondente aos juros, multiplicamos o capital pela taxa de juros e pelo tempo. Então, se eu quisesse calcular direto, sem precisar fazer de um ano só, aí eu aplico na fórmula, que está na página 155 mesmo, num quadrinho laranja mais escuro. Tá, J, que é os juros, igual a capital, que é o C, vezes I, que é a taxa, vezes T, que é o tempo. Lembrando que a taxa, que é a letra I, tem que estar no número com vírgula. Então, vai ser 0, alguma coisa, tá bom? Então, vai ser C, que é 1.200, o I é 0,23, que é o 23%, e o tempo é 5. Quando você multiplicar isso direto, você acha o mesmo resultado, que é 1.380. Agora, para eu calcular o meu montante, eu vou somar o meu capital, que eu já tinha, mais os juros. Então, o capital inicial era R$ 1.200 e os juros é 1.380. Então, quando eu somo esses dois, dá 2.580. Esse é o meu montante, tá bom? Então, montante é o dinheiro que você tinha mais os juros, tá ok? Aí, mais abaixo tem um quadro amarelo com a definição de juros simples, que sempre são calculados sobre o capital, que é a letra C, a determinada taxa de juros em determinado período de tempo. Assim, para o cálculo dos juros simples, podemos usar a seguinte fórmula: J é igual a C vezes I vezes T. Nessa fórmula, ao substituir a taxa de juros, devemos escrevê-la na forma decimal, foi o que eu expliquei. Então, quando eu tenho um número porcentagem, eu tenho que transformar ele para o decimal, tá bom? Letra I. Aí, mais abaixo, tem um quadro em rosa escrito assim: para usar a fórmula dos juros simples, é necessário que a taxa de juros e o período de tempo estejam na mesma unidade de tempo. Caso isso não ocorra, devemos transformar a taxa ou o período na mesma unidade de tempo. Por exemplo, se a taxa de juros for ao ano, o período de tempo também deve ser ao ano. Então, se eu não posso ter um juros aplicado ao ano e ele te disser que é 3 meses, não posso. Ou eu transformo tudo para meses, ou eu transformo tudo para anos, tá ok? Aí mais embaixo tem mais alguns exemplos, né? Os de gráfico, no caso. É o gráfico de linhas, tá? Ele colocou uma tabela, né, mostrando o montante em referentes meses e como ele vai aumentando no decorrer dos meses. Apenas isso, bem tranquilo. Agora, lá na página 156, ele mostra os juros compostos. Como que eu faço os juros compostos? Os juros compostos, ele é diferente do juros simples. Por quê? Os juros, ele vai ser diferente e o montante também. Ele tem mais de uma conta. Vamos supor que seja o mesmo exemplo dado, né, no juros simples, porém feito aos 5 anos também. Mesmo exemplo, mesmo capital, 1.200, 23% ao ano durante 5 anos. Então, a gente vai calcular os juros e o montante. Os juros e o montante, a fórmula é a mesma, tá? Porém, o que muda, professora? O que muda é que, conforme passa os anos, né? Aí, no caso, são 5, o meu montante muda.
Então, como que eu vou fazer? Primeira parte, a gente já viu que os juros de um ano é R$ 276. Então, meu montante vai ser 1.200 mais os juros, que é R$ 276. Então, meu montante fica, ao invés de ser 1.200, vai ficar 1.476. Agora, quando eu fizer o montante do segundo ano, né, agora é o segundo ano, a gente fez do primeiro, agora é o segundo, até o 5. Do segundo ano, ao invés do meu capital ser 1.200, o meu capital vai ser o montante anterior. Então, seja, o montante que eu achei no primeiro ano vai virar meu capital. Então, agora, ao invés de eu colocar capital vezes I vezes T, vai ser o montante do primeiro ano vezes I vezes T. Então, vai ser 1.476 vezes 0,23 vezes 1, que é o segundo ano. Aí vai dar 339,48. A fórmula do montante continua a mesma. Vou somar 1.476, que era o meu montante anterior, mais os meus juros, que é 339,48. Agora, o meu montante mudou novamente. Ele é R$ 1.815,48. Aí, eu vou para o terceiro ano e faço o mesmo processo até os 5 anos. Então, eu vou fazer 1.815,48 vezes 0,23 vezes 1, que está representando o terceiro ano. Isso vai dar 417,560. Aí, eu vou somar 1.815,48, que é o meu montante do segundo ano, mais os juros do terceiro ano, que é R$ 417,56. Aí, meu total agora vai ser R$ 2.233,04, tá? E por aí vai, gente. Vou fazer de novo o quarto ano, depois o quinto ano, e por último, eu acho que o meu montante é R$ 3.378,37. Então, perceberam a diferença? Quando eu faço juros compostos, eu calculo juros em cima de juros, tá? Essa é a linguagem vulgar, vamos dizer assim, dos juros compostos. É juros sobre juros. Eu faço juros e, ao invés de usar o capital, que é do início do exercício, eu uso o montante, tá bom? Para fazer os outros juros. Então, no finalzinho da página tem um quadro amarelo com a definição, né? Ao calcular os juros compostos apenas no primeiro período, os juros incidem sobre o capital inicial, ou seja, o dinheiro inicial aplicado. Nos demais períodos, os juros são calculados sobre o montante obtido no período anterior. Assim, o montante no regime de juros compostos pode ser calculado da seguinte maneira: no primeiro período, os juros é C vezes I vezes T, o montante é C mais os juros. No segundo período, os juros é o montante do primeiro período vezes I vezes T, e o montante é o montante do primeiro período mais os juros do segundo período. E por aí vai. Até quantos períodos tiverem. Se for aplicação ao mês, né? 10 meses, vai até os 10 meses. Então, dão 10 períodos. Se for ao ano, são 7 anos, vai até o sétimo período, tá bom? Por aí vai. Aí, no último, ele coloca enésimo período, ou seja, o enésimo, ele é um genérico. Então, onde tiver a letra N, você coloca o período que você precisar na atividade, tá bom? Se ele for até no 8, você vai substituir até no 8, tá ok? Aí, lá na página 157 é irrelevante, ele só mostra o gráfico mesmo dos juros compostos. E é isso, galera. Qualquer dúvida, é só me acionar pela mensagem, tá bom? Manda lá um comentário na atividade relacionada que você quer tirar dúvida. Professor, eu estou com dúvida na página tal, atividade tal. Só me mandar, tá bom? Que eu vou estar online, só responder vocês. Então é isso, galera. Bom dia, boa aula e tchau.